Enquanto isso, uma apuração da Amanda Klein diz que o presidente Lula falou com aliados que vai procurar Mota e também o Alcolumbre. Segundo quem conversou ali com a Amanda Klein, colunista, apresentadora, aqui nossa colega do UOL, o presidente Lula lembrou que abraçou os dois meninos com carinho e levou os dois para viajar. Segundo essas fontes, Lula não tem interesse em estender nem aprofundar qualquer tipo de distanciamento ou diáspora com os presidentes da Câmara e do Senado. Os bombeiros já estão em ação, Carla Araújo. É mais ou menos, né? Eu acho que tem aí, o presidente Lula mesmo também na entrevista ali hoje na Rádio Bahia falou do Mota especificamente, de que ele foi para a Argentina, o presidente hoje vai na sequência para o Rio, para a reunião dos BRICS, e na volta a Brasília que ele iria voltar a esse diálogo. Porque, como o Sacca falou, não tem como romper completamente, o governo não ganha nada com isso, né? Então tem que conseguir dialogar. Aí, duas informações que eu acho que são importantes da gente colocar sobre isso. Ontem a Folha de São Paulo deu aqui que no Supremo Tribunal Federal essa questão do IOF pode acabar caindo para uma mesa de conciliação ali. Então isso poderia enrolar um pouco mais o processo. Ou não, tem que ver se o Alexandre de Moraes, que como o Sacca falou, tá com a bola aí, vai tomar alguma decisão. É que tem gente que acha que isso pode acirrar um pouco mais o que nesse momento estão entendendo como a fervura baixando, né? E aí tem uma outra coisa que eu conversei ontem, eu e o Lucas, a gente estava nos cafés ali no Planalto, que tem uma outra cartinha que está nessa mesa, digamos assim, que o presidente Lula poderia usar ou não, se ele quisesse, caso escalasse, mas eu digo assim, não há muita vantagem, aparentemente, mas que casaria com o discurso que ele tem feito, que agora o governo vai começar a bater mesmo, de que ele está fazendo a justiça social. Está na mesa do presidente, ele tem que decidir até o dia 16 de julho a sanção do projeto que aumenta o número de deputados, né? E que foi aprovado pelo Congresso aí nessa semana, digamos, de traição e tudo mais. Mas essa questão é uma matéria da casa, né? O Supremo tomou uma decisão pedindo para ajustar algumas disparidades no Congresso, e o Congresso, ao invés de ajustar, falou: não, se for para ajustar, a gente aumenta as vagas. O Senado foi lá e chancelou, enfim, está na mesa do presidente para sancionar esse projeto. O que tem ali na ala dos bombeiros que você falou? Tem tudo em volta do presidente Lula, né? Bombeiros incendiários, tem de monte. Até estava brincando esses dias, alguém falando, os conselhos que o Lula recebe. Eu falei, nossa, são muitos, de todas as vertentes. Mas o Lula poderia, por exemplo, se quisesse, vetar o projeto que aumenta o número de deputados. Aí você pensa assim, olha, talvez para a população, que o Datafolha mostrou que é contra, poderia ser bom. Mas será que vale a pena aumentar ainda a briga? Então, os bombeiros que você falou, que a gente citou aí na nota da Amanda, que estão em curso aí, em andamento, esses bombeiros dizem que não, o presidente não deve ir por esse caminho, apesar de ter, digamos, essa carta na manga, ele não deve fazer esse gesto, e a tendência, lembrando que daqui até o dia 16 a gente ainda tem 2 semanas, né? A tendência nesse momento é ele deixar a medida chegar no seu prazo legal, e aí vai caber ao Congresso Nacional, ao presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre, promulgar a medida. Então, o Lula não colocaria a digital dele neste projeto, sem se indispor ainda mais com o Congresso. Então, isso ele também, Diego, digamos, está nas mesas de negociação dos diálogos que o presidente Lula pretende retomar com o Alcolumbre e com o Hugo Mota, voltando aí depois quando acabar os BRICS no início da semana que vem. Verdade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em Buenos Aires que não há crise com o Congresso no caso do IOF. Ele participou do primeiro dia do encontro do Mercosul ao lado de outros colegas, né, dos outros países do bloco e presidentes de bancos centrais. Eu penso que está sendo feita uma leitura equivocada do que está em jogo, inclusive pelos jornais que eu li hoje pela manhã. A questão é eminentemente jurídica. Né? O que a Advocacia Geral da União fez, eu não tive a oportunidade de ler a peça porque eu estava em viagem, mas pelo que eu li das declarações do ministro Messias, nós estamos discutindo uma questão jurídica sobre a constitucionalidade do decreto do presidente da República. Se você está discutindo a constitucionalidade do decreto do presidente da República, qual é o ponto de discordância? O Supremo tem que dizer se o decreto é constitucional ou não.
Tem nenhuma questão, nem econômica, nem política envolvida. Enquanto isso, em Portugal, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu que a divergência entre poderes é natural numa democracia e que ter harmonia não obriga um a concordar com tudo que o outro faz. As declarações foram feitas num evento realizado pelo Esfera Brasil em Lisboa. Na conversa, Mota não cita especificamente a crise provocada aí com o IOF. A decisão foi judicializada pelo governo Lula, como a gente já falou aqui. O presidente da Câmara disse que, desde que assumiu o comando da casa, tem procurado agir com muito equilíbrio e cautela e tocar uma agenda de convergência com o país. Mota elogiou a relação com o Senado, presidido por Davi Alcolumbre, e ressaltou que o relacionamento com outros poderes tem sido de muito diálogo e de respeito, porém de independência. Sakamoto. Olha, é aquilo, eu estava falando exatamente disso agora há pouco, de que as fricções, né, as discordâncias entre os poderes, né, faz parte da democracia. Isso é normal, ou seja, do ponto de vista teórico, isso está correto, é normal. A questão é os interesses por trás dessas fricções. Existe uma fricção, por exemplo, o governo federal está dizendo o quê? Está dizendo assim, olha, eu tenho o poder de aumentar o IOF desses determinados setores, desses grupos e tudo isso mais. O Congresso fala, você não tem. Se fosse por aí, o governo vai ao STF, faz parte. E faz parte do jogo político, faz parte do jogo institucional, republicano e democrático. A questão é o porquê o Congresso Nacional, neste momento, está brigando e fazendo mumunha com o governo federal. Existe, em parte, lobby poderoso, afinal de contas, o Congresso tem dono, e não somos nós. E o que acontece? Tem lobby no meio disso, não tenha dúvida nenhuma. Tem, é claro, muita coisa com relação às eleições, né? Pressão daqui, estica dali, puxa daqui. Existe pressão também por questão de liberação de emendas parlamentares, de recursos para as bases, tudo isso mais. Agora, tem mais coisa. Tem, inclusive, por exemplo, tem cálculos do Congresso Nacional preocupado com o julgamento sobre as emendas parlamentares do Supremo Tribunal Federal, preocupados, inclusive, que pode vir a questão da impositividade, o Congresso poder impor ao Executivo o pagamento de emendas. Isso aí pode ser revisto, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo ministro Flávio Dino, que é visto como um aliado direto do presidente Lula. Né, tal como o ministro André Mendonça é visto como aliado direto do presidente Jair Bolsonaro. Então você tem muita coisa acontecendo, muita pressão, muito recado, ou seja, sobre o IOF, mas não é sobre o IOF. E aí esse é o grande ponto. Né, quando o presidente Hugo Mota fala, olha, é normal? É normal. Só que o que não é normal não é a questão dessa disputa. Essa disputa é normal. O que não é normal é a disfuncionalidade de usar a disputa que causa, na verdade, impacto para a questão das contas públicas no Brasil no momento em que o governo está tentando procurar formas de fechar a conta, né? Isso que não é normal, de você usar tudo isso num cabo de guerra em que, na verdade, o Brasil ainda espera uma saída para a questão do ajuste de contas. Vamos esperar até quando? Olha, pessoal, depois do intervalo falaremos sobre Ciro Nogueira. Na oposição, o presidente do Progressistas disse hoje que PP e União Brasil devem deixar o governo Lula. Pois é, ele está na oposição e o partido está no governo. Que história é essa? Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Enquanto isso, aqui para o YouTube, meus amigos, vamos ver uma reportagem da Folha, ainda no contexto IOF, trata sobre Alcolumbre, que se reuniu com o número 2 de Haddad em gesto após a derrubada do IOF. Você está vendo aí imagens do presidente do Senado, reportagem da Thaís Oliveira e da Fernanda Brigatti. As duas contam que Alcolumbre disse a aliados que o encontro foi importante para distensionar a relação com o governo depois da derrubada do decreto do IOF. Ele se encontrou com Dário Durigan nessa quarta-feira. Bom, Carla, são alguns movimentos que são feitos, né, pós derrubada do decreto. Na verdade, Diego, todo mundo sabe que não adianta romper os diálogos, né? Enfim, o Congresso tem a sua responsabilidade, a eleição do ano que vem é importante para eles, então não dá para ser intransigente. E tem, por exemplo, o próprio projeto, que é o grande aposta, a grande necessidade do governo ali para que se avance a isenção de pagamento de imposto de renda até R$5.000, é uma proposta que eleitoralmente
é importante para o Congresso, um deputado, senador, para votar contra, fica mal na base. O eleitor entende que ele não ia pagar imposto e, de repente, o deputado ou o senador dele que não deixou, né, manteve, enfim. E o Alcolumbre, ele, nessa briga que aconteceu, ele teve uma união ali com o Hugo Mota, mas ele estava muito, muito próximo do presidente Lula ali, no que dizem aqui nos bastidores, assim, a conversa deles dois diz que é um mais divertido que o outro, viu, Diego? O Alcolumbre, ele tem um jeito muito peculiar, leve, faz piada e tudo mais, e ele e o Lula, eles se encontraram aí nessa forma de falar, e eles estavam muito afiados. Não se falaram depois de tudo isso. E aí a expectativa é que voltem a se falar com o presidente retornando a Brasília depois dos BRICS. O Alcolumbre recebe o número 2 do ministro Fernando Haddad, porque é isso, o Senado tem que ter uma agenda também, né? E não dá para descasar completamente do Executivo. E o presidente Alcolumbre, que é presidente pela segunda vez, sabe, quer uma agenda ali no Senado, ele não pode fechar as portas para o ministro da Economia, nem para o seu secretário executivo, que está tratando de questões que são importantes para o governo, mas que o Congresso vai ter que deliberar ou não, enfim, ele abre a porta num gesto mesmo de que caminha para distensionar um pouco mais essa relação. Agora a gente tem que ver se dali até o presidente voltar, a gente não é surpreendido, né, Diego? Porque aqui tudo pode mudar, de repente. Exatamente, tudo pode acontecer em Brasília, em especial na Praça dos Três Poderes. Deixa